Que a doce e maravilhosa presença do Senhor traga paz e refrigério ao seu coração, te lembrando que Ele é fiel para suprir todas as suas necessidades. Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é provedor, Ele é Senhor, Ele é protetor. Ele de fato é tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos está em Deus, no Pai Celestial. Ele é aquele que faz os nossos celeiros transbordarem. Ele é aquele que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele é aquele que nos chama para mais perto, para aprendermos a depender totalmente dele. Porque ele é o Deus provedor em todas as áreas de nossas vidas. Ele tem prazer naqueles que lhe obedecem. Ele é aquele que é fiel para superar e suprir tudo aquilo que nós possamos sonhar ou imaginar, porque Ele é Senhor, dono dos céus e da terra. O profeta Ageu vai declarar lá nessa carta tão pequena, nesse livro tão pequeno, que leva o seu próprio nome, no capítulo 2, versículo 8, o Senhor declara: tanto a prata como o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que criou os céus e a terra, aquele que te formou do nada, de uma junção tão pequena, tão minúscula, aparentemente tão improvável no ventre da sua mãe. É aquele que te deu fôlego, é aquele que cuida de ti e te garante aqui e no porvir. A nós cabe confiar e entregar, aprender de fato a depender da provisão do Senhor. Porque a partir do momento que você entende o valor da presença dele, você o busca, não simplesmente pelo que ele pode te dar, pelo que ele pode fazer, pelo que ele pode prover, mas por quem ele é. Você começa a desfrutar das abundâncias do Senhor. Não foi à toa que Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele disse àqueles que o ouviam a necessidade de reconhecer e onde ajuntar o verdadeiro tesouro. De reconhecer que aquele que cuida dos pássaros, aquele que veste os lírios do campo, também é fiel para te vestir, para te suprir, para saciar a sua fome e a sua sede. E é essa palavra que eu quero compartilhar com você, aqui no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumulem ou não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, segundo disse o texto, quanto ao que é vez de comer, beber, vestir, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E Paulo disse aos irmãos de Roma que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus, em sua grandiosa onisciência, conhecendo o ser humano que Ele mesmo criou, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos, para sobrevivermos, comer, beber, vestir, descansar. Ele sabe que nós temos compromissos, temos contas a pagar, precisamos da provisão financeira. Como é que a gente vai pagar as contas? Como até mesmo vamos comer a comida sem comprá-la? Deus conhece todas as coisas. Só que às vezes a gente está tão preocupado com as coisas que nós esquecemos, em primeiro lugar, do reino de Deus, que é a sua presença, que é o seu amor, que é a sua justiça, que é a sua verdade, que é a alegria que vem do Espírito Santo, que é servi-lo, que é servir, que é amá-lo, que é amar ao próximo. Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. E Ele sempre supera todas as nossas expectativas. Nós precisamos nos preocupar com coisas que o dinheiro não compra, o dinheiro não paga. Preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, com a nossa eternidade, com o nosso futuro, com o nosso amanhã, com aquilo que estamos plantando, porque certamente nós colheremos. Em relação a coisas materiais, tem uma parábola que eu gosto muito, e talvez você a conheça, já tenha ouvido, que é a parábola do rico insensato, sem juízo, que está também no Evangelho, porém de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Vou voltar aqui que o vento virou a página. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste em seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, esta mesma noite a sua vida lhe serão exigida. Ou, como diz outras traduções, a sua alma lhe será pedida. Então, quem ficará com o que preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico
para com Deus. Lembra que Jesus disse para juntar tesouros nos céus e não na terra? Aqui o Senhor sabe, como eu disse, que a gente precisa de um teto, que a gente precisa de desfrutar da água, da luz, roupas, pessoas, de um medicamento, de um transporte. Os filhos precisam estudar. Temos tantas contas a pagar, necessidades a serem supridas. E às vezes esquecemos de buscar quem provê todas essas coisas, de buscar os interesses do nosso provedor, a presença do nosso provedor, de sermos gratos ao nosso provedor, de estarmos alinhados, ajustados, aliançados, conectados àquele que nos provê. O nosso próprio fôlego de vida já é um milagre. Não podemos deixar ser dominados pela ansiedade, pela correria, pela inquietação. Corre daqui, corre dali, não tem tempo para dormir, para descansar, tempo para saúde. Ai, até o galo resolveu cantar nesse momento. É buscar em primeiro lugar a presença de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Porque certamente Ele é fiel para suprir as nossas necessidades e acalmar a nossa alma. Porque o Deus que cuidou de nós aqui, cuidará de nós até o fim. O galo, ele é uma bênção. E já preparou a nossa eternidade. Então olhe para o alto. Cuide da sua vida espiritual. E Deus em tudo te suprirá. Amém?